Assim como foi de Noé, assim será a vinda de Deus. Desperta, igreja. Chamar no lugar da gente, né? Nosso Deus, ele é Deus onde ele disse onde tem dois ou três, falando sobre ele está no meio. Aqui tem pouca pessoa, mas tem a quantidade certa para o lugar certo, né? E também aqui eu vou deixar o salmo que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que tudo fará. E também vou ler aqui onde o irmão deixou o versículo, em Lucas 19, e eu estava tentando ler ele, e eu vou tentar. Glória a Deus. Diz assim, o 9 diz assim: e disse ele, Jesus, hoje veio salvação entre essa casa, portanto, esta é filho de Abraão. Aqui, né, Jesus dizendo que chegou salvação onde ele estava naquele local, né? Aí o velho diz assim: porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Se você nessa noite está se sentindo perdido com as dificuldades da vida, esse Jesus, ele está aqui. Aí você diz: meu irmão, eu não estou vendo Jesus, estou vendo você falar, mas é pela fé. Jesus disse a Marta: Marta, se tu crê, tu vê a glória de Deus. E se nessa noite, senhor, senhora, jovem, idoso, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Jesus, ele te ama. Ele levou chicotada por você e por eu. Você e eu não prestávamos para muita coisa, mas esse Jesus resgatou. E nessa noite nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer te dar a morada no céu. A Bíblia diz que é a alegria dos dons de Deus quando a alma se arrepende. Só parece que você dá crédito. Ele diz: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele que ele tudo fará. Vale a pena seguir esse Jesus, que é o Jesus que livra do tiro, da batida, da facada, do catimbó. Pode fazer, pode acender vela, pode acender o que for. Quando você está com esse Jesus, cai por terra. Porque o Salmo tem o Salmo de 91. Ele diz que cai mil à minha esquerda e 10.000 à minha direita, e eu não vou ser atingido, maus crentes. Se você tem medo dessas coisas, corra para o pé de Jesus. Porque eu não estou com pingo de medo, porque eu sei a quem eu sirvo. A esse Jesus que manda o mar se aquietasse e o vento, e os homens dizem: que homem é esse que tem o vento, o mar obedece a ele. É esse Jesus que quer entrar na tua vida, Senhor, Senhora. Ele diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta eu ter 40 casas, 20 carros, 40 fazendas, e quando eu morrer, fechar os olhos, o inimigo da nossas almas diz: vem, Paulinho, para cá. Vem, meu servo. Mas está repreendido em nome de Jesus. Eu prefiro ter o que Deus me der, mas eu quero falar do amor de Jesus e quero que você vá para o céu. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu não conhecia essa palavra de Deus e criticava aqueles que pregavam com ousadia, com autoridade. Eu digo: oxe, o irmão grita, quem grita é o irmão. E eu criticando ele. E todo troncho, todo criticando. Mas esse Jesus mudou minha vida. Paralisou meus dois rins. Chamei para um, para o santo, chamei para outro, não resolveu. Mas hoje eu sei que esse Jesus misericordioso teve misericórdia de mim. A Bíblia diz que ele repreende quem ele ama. Se nós estamos aqui nessa noite, porque Jesus tem projeto da tua vida, Senhor, Senhora. Nós não estamos aqui para criticar você, para dizer que você vai para lá, vou para cá. Não, nós queremos ir para o céu e ver você lá. Que a Bíblia diz que é rua de ouro e parede de cristal. Lá não vai ter mais problema com o filho, com nora, com o genro, com o emprego, com o carro. Vai ter lá adoração grande a um Deus que é rua de ouro e parede de cristal. E é um monte de anjos dizendo: santo é Jesus, santo é o Todo-Poderoso, santo é o Espírito Santo de Deus. Decreta a palavra de Deus, Senhora, Senhor. Vale a pena seguir esse Deus grande, esse Deus lindo, esse Deus que levou chicotada, tabicada, cuspido na cara, pediu água, deu vinagre. Esse Deus que o ladrão tirando onda com ele: ei, se tu és filho de Deus, sai daí, tira a gente, tira da gente isso aqui. E teve um que disse: ei, fulano, cala a boca, rapaz, desmantelado, mentiroso, trambiqueiro. Nós estamos aqui porque roubamos, nós estamos aqui porque fizemos
Jesus, me ajuda a sair daqui, me dá o paraíso. Aí o Jesus que nós estamos falando dele disse: ei, ainda hoje tu vai estar no paraíso. Ei, senhora, ei, Senhor, tem um paraíso para você. Tem um paraíso. Tem rua de ouro. Lá não vai ter mais dor de ouvido, não. Nem vai ter dor na coluna, não. Lá não vai ter cabeça quente, não. Não vai se preocupar com o dinheiro da feira, não. Nem com o aluguel, não. Nem com o bujão, não. Nem com o fardamento da criança. Nem com leite. Jesus te ama. E Ele quer fazer coisas grandes na tua vida. Ele está te chamando nessa noite. Não entenda como confronto, não. Que ninguém está aqui, não. Porque muitos aqui trabalham o dia todo, fadigado, cansado, mas está aqui fazendo o ID, daquele que fez o céu e a terra, daquele que quando estava no barco, e os homens estavam, os 12 homens no barco para Jesus, e Jesus cansado de tanto pregar, de tanto dizer: se arrepende, povo, se arrepende, eu te amo, eu vim para te salvar. E aquele povo com coração duro: eita, Jesus, prega mais, não estou nem aí. E Jesus disse: se arrepende. E ali chegou um certo momento que Jesus descansava na ponta do barco. E os discípulos ali, né, tudo sossegado, tudo tranquilo. Quando ele pensar que não, a tempestade começou balançando o barco, entrando água, quebrando a vela, tocando a corda. O barco vira, mas não vira. E quando os discípulos perceberam que não ia mais ter jeito, bateu na popa do barco: Jesus, vamos perecer. Aí esse Jesus que nós estamos falando dele disse: saqueta vento, saqueta mar. Qual é a luta que tu está passando, senhora? É uma enfermidade, é o marido, ô Senhor, é a esposa, é o filho, é a nora. Jesus tem solução para eles e para você. Você não vai resolver em nada. Você pode pegar o facão, a senhora pode pegar o cabelo da vassoura, não vai resolver. Mas se você chamar esse Jesus e dizer: ei, Jesus, entra na minha vida, entra na minha vida. Aí esse Jesus diz: ei, marido, saqueta, ei, mulher, saqueta, ei, nora, saqueta, ei, filho, saqueta. E você vai dizer: irmão, bem que foi bom o senhor ter me dito, aceitar esse Jesus grande, porque ele tem solução. Ele é o Deus do impossível. Esse é o Deus que multiplicou o pão e os peixes. Esse é o Deus que fez a água virar vinho naquela festa de casamento. Tu está esperando o quê, Senhor? Deixa de coração duro. O céu te espera. Só se tu rejeitar esse Jesus. Esse Jesus que trabalha para ele é melhor do que trabalhar para o presidente. É melhor do que trabalhar para o melhor usineiro. É melhor do que trabalhar para o engenheiro. Esse Jesus, o pagamento dele é rua de ouro. É ali. Ele lavou o sangue dele, levou chicotada. E não sei, eu amo Maria, eu amo José, eu amo Adriana. E não desisti de você. Imagina, você levando chicotada pela essa nação. Mas Jesus disse: ei, eu amo José, rapaz. Maria também, Adriano, Júlio, Fravo. Ele ama você, rapaz. Você não está, nós não estamos aqui à toa. Nós estamos com o endereço certo. O endereço do céu, que o céu mandou. Bem dizer, o último culto do ano, nós estamos aqui dizendo que Jesus te ama, que tem solução para a tua vida. Que vai dar tudo certo. Você não desista, não. Jesus vai fazer o rebuliço da tua vida e vai tirar tudo do calabouço. Ele disse que confia no Senhor, seria o comum de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se Jesus mudou a minha vida, que chamava muito palavrão, muito ignorante, ele muda teu marido, ele muda tua esposa, ele muda tua família. Dá crédito à palavra dele. Vale a pena seguir a ele. Nós sabíamos que tinha uma mulher que estava chorando no templo, que queria ter o filho, e ela não podia ter o filho. E ali ela dizia: Deus, toma uma atitude, me ajuda. Quando chegou, pensar que não, chegou o sacerdote e disse: ei, mulher, tu está aqui no lugar santo, tu está embriagada. E ali, Deus usou a boca dele profetizando que ela tem um filho, e teve Samuel. Qual é a luta que tu está passando, mulher? Esse Deus tem solução. Tu está escutando a palavra da gente, não é da gente, é de Deus, mas nós estamos falando o que a Bíblia relata. Ele tem solução. Ele deu um filho a uma mulher que não podia ter filho.
que é que ele vai fazer na tua vida? Qual é a enfermidade? Qual é o problema que ele não resolva? Se o problema for a enfermidade, ele cura. Nós sabemos que o nosso Jesus curou cego, curou aleijado, curou morto, ressuscitou vida. Que nem o próprio Lázaro estava morto. E ali, o nosso Jesus chegou e a irmã dele disse: ei, Jesus, se o senhor estivesse aqui antes, há uns 2 dias atrás, meu irmão não tinha morrido, Lázaro. E ali Jesus disse: ei, Marta, se tu crê, tu vê a glória de Deus. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Tem alguma coisa te incomodando, Senhor? Entrega teu caminho ao Senhor. Esse Jesus ainda faz milagre. Aí você pode dizer: irmão Paulo, esse Jesus faz milagre. Eu digo: faz. Porque ele fez na minha vida e quer fazer na tua. Ele fez e faz. Porque ele é fiel, ele é bom, ele é lindo, ele é grande. E ele te ama, rapaz. Dá crédito à palavra dele. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Eu vou fazer essa noite. E amados ouvintes da palavra do Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje nesta rua para dizer o que Deus fez em nossa vida e vai fazer na sua também. Amados ouvintes da palavra do Senhor Jesus, Deus ama cada um de vocês. Abram os ouvidos e esperem o que Deus vai falar para vocês essa noite. Logo mais o nosso irmão vai fazer o convite. Não rejeitem, pois amanhã pode ser tarde demais. Glória seja dada no nome do meu Senhor Jesus. E o nosso irmão Wellington irá trazer a palavra. Dê lugar, pois Deus tem algo a fazer nesta rua. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso grande Deus. Salmão, mais uma vez, com a paz do Senhor Jesus. Os ouvintes da palavra do Senhor, com uma boa noite de salvação. E já peço aos irmãos que podem tomar os seus assentos. Em nome de Jesus. Grato a Deus, mais um dia na beleza e na santidade do nosso Senhor Jesus. Estava um pouco meditando. Eu meditando ali, meus irmãos se expressando. Glória a Deus. E ali, Jesus me trouxe essa mensagem e ele levou outra de missão. Se eu pudesse juntar as pregações dos irmãos, eu fazia outra pregação. Mas eu vou deixar o Espírito Santo de Deus me levar até onde Ele quiser. A palavra, ela é de Deus. Nós não fala o que a gente quer, mas sim o que Deus quer. Meus irmãos, sou grato a Deus e estou feliz com os irmãos, último culto do ano de rua. E desde já parabenizo o irmão Antônio, que está à frente desse trabalho, junto agora com o nosso irmão Cícero, o Vanderlei, o Vandinho, está viajando. E a palavra de hoje é gratidão. Parabenizar esses homens que sempre têm feito esse belo trabalho. E toda a igreja, quando eles vêm, mais a igreja do Senhor, ela está com ele, está com o povo, pregando na rua, fazendo ídolo, né? Sem eles, sem primeiramente Deus, nós somos nada. Mas Deus conhece e sabe o tanto que esses homens têm se esforçado para esses cultos de rua ter acontecido. Glória a Deus. Meus irmãos, vou ler a palavra a qual foi mencionada nessa noite, que foi Lucas 19. E tendo Jesus entrando em Jericó, e passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura.
correndo diante subiu uma figueira brava para ouvir, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém me posar em tua casa. Glória a Deus. Meus irmãos, eu daria um tema sobre essa pregação, o vazio. E daria uma introdução. O sentido da vida está totalmente relacionado ao nosso Senhor Jesus. Sem Ele nada faz sentido. Aleluia. Sem Jesus nada faz sentido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vimos aqui no verso 1 e 2 que Zaqueu, ele era um homem rico. Era um homem chefe. Era um homem de pequena estatura. Era um homem que tinha tudo. Aleluia. Eu acho que a igreja já começou a pegar. Ele tinha tudo. Ele era chefe cobrador de impostos, a Bíblia diz. Mas faltava algo para Zaqueu. E a gente vai ver agora no verso 4 e 6. Mas então Zaqueu, ele tomou uma decisão. Que decisão foi essa, meus irmãos? No verso 1 diz que ele era um homem que tinha tudo, tinha riqueza. Era um homem, era um chefe cobrador de imposto. Era um homem de pequena estatura, ou seja, um homem de pequena estatura, ele era um homem pequeno, ele era um homem baixo. Aleluia! Mas agora ele tomou uma decisão. Ele queria ver Jesus, que por ali ia passar. Aleluia! Mesmo assim, só no dia de hoje, nós trazendo uma reflexão. Foi pregado aqui sobre Noé. São Mateus 24, pelos nossos irmãos. A Bíblia chamou nós, cada um tem uma chamada de Deus. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque nós não somos bonzinhos. Nós estamos aqui, a igreja do Senhor Jesus, porque nós tivemos uma chamada de Deus. Assim como Deus tem um propósito em nossas vidas, Ele tem um propósito na vida de cada humanidade, de cada sociedade que aqui se encontra. E a Bíblia diz mais além que Deus trouxe salvação a esta casa, ou seja, a este bairro. Aleluia! Você é ouvinte da palavra do Senhor que está no seu sofá, você está escutando, você fica atento, porque logo mais um de nossos irmãos vai lançar um convite. Aleluia! Porque você também foi chamado. Aleluia! Deus não colocou nós no mundo, na sociedade, para fazer o que nós queremos, mas sim a vontade dEle. Foi pregado aqui sobre aquele servo. Como eu vou voltar para o ventre? Meus irmãos, a Bíblia diz em João que no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci. O Senhor Jesus, Ele andou pregando e falando, deixou uma pergunta: tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo. Mas Ele avisou que ia ter aflição. Aleluia! Que aflição é essa, meus irmãos? As aflições, a Bíblia fala lá de São Mateus, do capítulo 3, do verso 36 por diante. E assim os inimigos dos homens serão da própria casa. Com a sua aflição, agora Ele vai dizer, vai nos trazer
Agora vai ser indisseção. Nora contra sogra, irmão contra irmão, pai contra filho, e filho contra mãe. Isso é palavra, isso é bíblico. Mas tem um que ele está aqui no nosso meio, como foi pregado. Só ele que traz salvação. Só ele que quebranta os corações. Mas ele avisou. Mateus capítulo 24, do verso 12. E assim, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas no 13 ele diz: mas daquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. E você nessa noite vai ser um daquele que vai perseverar junto diante da igreja do Senhor. Aleluia! Eu já estou sentindo a presença do Senhor Jesus. Mas voltando para o tema, seja igual a Zaqueu. Aí agora ele tomou uma decisão. Mas Zaqueu sobe numa figueira brava. O que é uma figueira brava, meus irmãos? É uma árvore cheia de espinho. Aleluia. Mas por que ele fez isso? Por que você me pergunta, Zaqueu fez isso? Sabe por que Zaqueu fez isso? Porque ele queria ver a face de Deus. Ou seja, ele sentiu a vontade de ver Jesus. Ele sentiu a vontade de ver Jesus. E ao mesmo tempo eu trago uma reflexão. Mas Zaqueu tinha tudo. Era rico, mas só não tinha presença. Por isso que eu dei um tema, o vazio. Ele tinha de tudo. De que adianta o homem ter dinheiro e não ter a presença, o mais valioso, o mais precioso, que é a presença do Senhor Jesus. Aí Deus pegou nós, a igreja aqui do Senhor. Estamos aqui para fazer o ID de Jesus. Pregar para os ricos. Pregar para os governantes. Pregar para aqueles que é nomeado. Prefeitos. Deus nos mandou para pregar para eles e pregar para a sociedade. E muitas das vezes eles não querem se arrepender e aceitar a Jesus como o único Salvador. Quando Nicodemo ele pensava que queria voltar, sair do mundo e ir para o vento. A palavra do Senhor, como o meu irmão falou aqui, não é que ele ia voltar para o ventre. Ele ia morrer para o mundo e nascer para o Cristo Redentor. Aleluia! Ou seja, deixar de fazer as coisas mudando as vontades do mundo. Deixar de prostituir e nascer para Cristo. Se tornar uma nova criatura. Aleluia! Igual está o nosso irmão aqui. Nós estamos aqui porque nós não somos bonzinhos. Mas mesmo assim, com Zaqueu foi diferente. Voltando para aqui para o texto, ele mesmo que sentia um desejo. Aí eu lhe pergunto e me pergunto por que você não sente esse desejo igual a Zaqueu teve quando ele subiu na figueira brava. Existiam barreiras, existiam muralhas. Ele se feriu com aqueles pios, mas ele não viu a face do Senhor. Aleluia. Ele não viu, porque havia uma grande multidão. A luta era travada. A luta era travada. Aí foi quando Jesus passou e disse: Zaqueu, desce depressa. Aleluia. Aí Zaqueu desceu. E a Bíblia diz
que ele viu a face do Senhor Glória a Deus. e aceitou a Ele como o único Salvador da sua vida. Ou seja, ele não mais pensou em riqueza. Ele começou a sentir a presença do Senhor Jesus. Aleluia! Nós observamos, mas para Zaqueu existiam barreiras. Mas não foi fácil. A Bíblia fala em Salmos 89, 19. Em Salmo 89, 19, o Senhor ajuda o que se esforça. Ou seja, se esforce para ver a face do Senhor. Sabe por quê? Porque Zaqueu se esforçou. Ele sentiu um desejo. Ele se esforçou para ver a face do Senhor, para ter um encontro com Deus. Ele se esforçou. Seja igual ao Zaqueu nesta noite, porque Deus trouxe salvação a este bairro. Aleluia! Nós observamos que Jesus, para agir, a gente tem que se esforçar, igual Zaqueu se esforçou. Aleluia! E ali ele desceu com alegria e viu, e ali ele recebeu Jesus. É muito lindo, mas ele sentiu o desejo. Mas se nós olharmos para o tempo de hoje, é difícil. Poucos sentem esse desejo. Mas eu vou falar algo nesta noite. Mas mesmo que você não sinta, mas Deus, você não chegou até a igreja do Senhor Jesus. É bem ali pertinho. Mas a igreja do Senhor Jesus chegou aqui nesta noite para pregar e mostrar o caminho do Senhor. Noé, pregar sobre Noé é muito interessante. Noé andava pregando ali na multidões e muitos zombavam de Noé. Não se preocupe, porque é profecia, é palavra do Senhor se cumprindo. Não se preocupe, porque é profecia. E a palavra de Deus tem que se cumprir. Aleluia! Noé andava pregando e muitos zombavam. Dizia que ele estava louco. O sol era demais. Como nos tempos de hoje. A Bíblia nos dá reflexão para nossas vidas. Jesus, ele pode apagar isso aqui como apagou Sodoma e Gomorra através do pecado. Aleluia! E Noé andava pregando ali, muitos zombando. Aí veio o dilúvio. Noé era um homem temente, fiel a Deus. Conversava com o Senhor. O Senhor Jesus entra na arca. Mas antes disso, Noé construiu uma arca. E muitos ficavam zombando. Que doido, um sol desse, para que ele fazer esse barco? A barca, meus amados, a arca era um barco. Para que vocês entendam melhor, era um barco. E ali naquele sol quente, muitos zombavam. E Noé tomou a decisão de fazer a arca, porque ele viu a voz do Senhor, ele conversava com Deus. Assim como a igreja do Senhor aqui conversa com Deus todas as madrugadas. Mas é o mesmo Deus que quer salvar a humanidade, a sociedade. Aí veio o dilúvio. E a Bíblia relata que só foi salvo Noé e a família. Até os gêmeos foram salvos através da fé de Noé. E Deus diz assim: agora coloca cada casal de animal. Até os animais.
foram salvos. Cada casal. E assim Jesus quer fazer na vida de cada um de nós. Pregaram sobre os discípulos. Não se preocupe. Se Jesus disse que no mundo tereis aflição, porque ele já avisou que ia ter. Nós não vamos viver só de alegria. Vamos viver de tristeza. Mas o bom que ele diz, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci. Sabe por que ele fez essa pergunta? Porque nós vamos vencer. Aleluia! E nós estamos aqui, a igreja do Senhor, pregando, fazendo isso, porque nós queremos que você nesta noite vá conosco. Nós não estamos aqui, nós deveríamos estar na nossa zona de conforto, nós trabalhamos e deveríamos estar descansando. Mas Deus chamou nós para pegar o ID, para que vocês vão conosco. E as provações, como foi pregado pelo irmão Antônio, vai vir. Sabe por quê? Vai vir porque Jesus que é santo, depois dele ter jejuado e orado 40 dias e 40 noites, ele foi tentado no deserto pelo diabo. Aleluia! Glória a Deus. O diabo chegou e mandou ele transformar a pedra em pão. Mas Jesus foi sábio. Jesus não foi à vontade dele, aleluia. Aí Jesus foi sábio e respondeu para ele, sabe o que, meus irmãos? Nem de pão viverá o homem, mas sim da palavra do Senhor. Aleluia! Então, as provações vão vir. Foi pregado aqui, em São Marcos 4:35. Outro discípulo estava naquele barco. E naquele barco ia Jesus com o discípulo. O interessante que me chama a atenção, a Bíblia diz que ia muitos barquinhos. E havia muitos barquinhos. Mas só o barco que Jesus estava, aleluia, foi o que chegou na outra imagem. Aleluia. Foi o que chegou na outra imagem. Pode ler o texto. Aleluia. Mas o barco que chegou foi o que Jesus estava. Mas para ele chegar até lá, houve muralhas, houve barreiras. Os discípulos estavam ali, alguns deles, mas já não estavam sem fé. Aí Jesus estava lá na popa do barco dormindo, sobre um travesseiro, seja um almofado. Jesus estava na popa do barco dormindo e eles pereceram. Mas ele disse assim, eles disseram assim, mas quem é este que até o mar e o ventre lhe obedece? Sabe quem é? É Jesus de Nazaré. É o mesmo Deus que está conosco nesta noite. É o mesmo Deus que quer acalmar a tempestade que está na tua vida, na tua família. Mas irmão, mas era um discípulo, era de Deus, não. É exemplo. Nós somos diferentes. Vem provação diferente, aleatória. Cada um com o seu processo. A Bíblia diz cada um processo. Então, mas se você estiver perto de Jesus, o Deus que acalmou o ventre e o mar e obedeceu, e aquele discípulo chegaram ao outro lado da imagem com Jesus, é o Deus que quer acalmar a tempestade que está na tua vida, que está na vida da tua família nesta noite. Aleluia! Jesus trouxe salvação. Logo após o término. Eu sei que existem barreiras.
Mas venha se você sentir o desejo de aceitar a Jesus como o único Salvador. Que morrer para o mundo é deixar de fazer as coisas do mundo, o desejo da carne, e nascer para Cristo. Ou seja, você agora vai pregar, você agora vai louvar a Deus, você agora vai orar, você vai deixar de fazer as coisas de Deus. O significado de morrer para o mundo é isso. Aleluia! Glória a Deus! Seja louvado o nome do Senhor nesta noite. A hora já está se passando, já são 9 horas. Para não cansar os irmãos. Mas eu vou deixar uma palavra de perseverança. Aleluia. E eu já li essa palavra em São Mateus, capítulo 24, do versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, a Bíblia diz que o bom não está nem no começo e nem no meio, mas sim no final. Foi pregado, porque o irmão Antônio falou, a tempestade vem, as lutas vêm. Quando a gente está na presença, é assim mesmo, e Jesus nos avisou. Os discípulos sofreram. A maior prova disso foi Jesus. Abre as suas mentes, pense comigo. Todos foram tentados, nós somos tentados. E Jesus? Jesus ele foi tentado. Depois de ter jejuado 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Então nas nossas vidas não vai ser diferente. Mas persevere. Persevere até o fim. Porque salvo será você e sua família, assim como Jesus salvou Noé e sua família e até os genros. Louvado seja o nome de Jesus. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Seja igual ao Zaqueu. Toma uma decisão e aceite a Ele como o único Salvador.